Ignorando as mudanças nas relações de trabalho devido às tecnologias e às reformas liberalizantes que geraram emprego, o ministro do Trabalho quer voltar aos tempos de Getúlio Vargas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Como sabem, se dependesse de Lula e de seus aliados, já estaríamos numa situação semelhante à da Argentina ou Venezuela. O que o filho do Fidel mais gosta é da agenda econômica estatizante e intervencionista, e não irá desistir tão cedo de desfazer as políticas liberalizantes de Bolsonaro e Michel Temer. Felizmente, graças ao Congresso não estar aparelhado, existe resistência a essas políticas progressistas, com o governo federal sofrendo algumas derrotas. Entre elas, a tentativa de modificar o marco do saneamento e de reverter a privatização da Eletrobras, que foram, felizmente, impedidas pelo Legislativo. Mas Lula e sua equipe não desistiram. Agora, estão ponderando revogar alguns pontos importantes da reforma trabalhista aprovada em 2017 no governo de Michel Temer. Uma das vantagens dessa reforma foi o foco em privilegiar as negociações diretas entre empregadores e funcionários, evitando a indústria de ações trabalhistas. Infelizmente, com a esquerda no poder, ou seja, a elite que representa interesses de sindicatos e funcionários públicos, a intenção de reforçar as amarras do Estado e retornar ao imposto sindical é grande. O governo Lula é tão retrógrado que não apenas quer retroceder na modernização dessas leis, mas pretende regulamentar as novas formas de trabalho criadas pelos avanços tecnológicos. Inclusive, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, está atacando o Uber constantemente ao longo deste ano. Chegou a sugerir que os Correios poderiam substituir a função de aplicativos de transporte se o Uber saísse do Brasil. Além disso, o governo que prega democracia e diálogo nem mesmo chegou a incluir lideranças de entregadores no grupo de trabalho que discute a regulação do setor. Para Marinho, a reforma trabalhista não passa de uma tragédia, fazendo ataques contra as mudanças na CLT e a lei de terceirização. Durante a criação do grupo que discutirá a regulação de aplicativos de transporte, Marinho disse que essas mudanças contribuíram para a precarização do emprego e crescimento desastroso do trabalho análogo à escravidão. Mas uma pesquisa do próprio Datafolha chegou à conclusão que a maioria dos motoristas de aplicativos, não só de Uber, mas de iFood, preferem a modalidade atual do que a CLT. Sobre isso, a esquerda se cala totalmente. Para os sindicalistas, só é justo algo que eles desejam e aceitem. A opinião do trabalhador que alegam proteger da exploração não é nem considerada. Contudo, a equipe do governo federal sabe das enormes dificuldades para revogar a reforma trabalhista no Congresso, mas a base governista tem sido esperta e atuado pelas bordas. Recentemente, conseguiram aprovar a Comissão de Direitos Humanos e Legislativo Participativa, dois projetos que se antecipam no propósito da alteração da lei. O primeiro projeto, do senador Paulo Paim, do PT, planeja acabar com a possibilidade de extinção do contrato por acordo entre empregado e empregador. O segundo visa limitar a duração do contrato do trabalhador de tempo parcial a 25 horas semanais. O modelo do contrato por CLT é engessado e acaba criando dificuldades e entraves para a contratação, já que onera muito o empregador e cria exigências restritivas que impedem a flexibilidade. Estamos voltando aos tempos de Getúlio Vargas, indo de contramão aos países desenvolvidos e prósperos, e esse processo mostra que Lula não mudou e continua o fóssil de sempre. De toda forma, como o PT é o partido dos sindicalistas e da elite do funcionalismo, precisa agradar essa base e é a fonte de forte apoio e de votos. Aqui no Brasil, a CLT continua sendo a maior balizadora do emprego formal, com quase 43 milhões de contratos segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados. Para entender os malefícios da CLT, deixamos aqui como recomendação os vídeos Como as leis trabalhistas prejudicam as pequenas empresas e a herança que Getúlio Vargas deixou para o Brasil. Os links estão na descrição. A CLT teve como inspiração o corporativismo do fascista italiano Benito Mussolini e tem como consequência a criação de barreiras de entrada para a contratação de pessoas inexperientes com baixo valor de mercado. E foi somente em 2017, depois de 80 anos da promulgação por Getúlio Vargas, que o governo Temer realizou a maior alteração na CLT. Além da mudança da regra de negociação coletiva entre patrões e empregados, foi aprovada a possibilidade da divisão de férias e o trabalho intermitente, modelo que permite ao empregado trabalhar em situações pontuais, sendo remunerado cada hora trabalhada.
Infelizmente, todos os benefícios da reforma trabalhista para a economia e para a vida das pessoas são deliberadamente ocultados pela esquerda e seus grupos de interesse. Alguns especialistas afirmaram que a reforma contribuiu fortemente para conter os impactos negativos do fique em casa durante a crise sanitária. Segundo o economista Alexandre Chaya, professor e gestor, as medidas do atual ministro do Trabalho são populistas e visam agradar sua base de apoio. Ele disse: "Pode-se dizer com certeza que, sem a reforma de 2017, as consequências da pandemia para o mercado de trabalho seriam piores." O economista traz um importante lembrete de que a criação de emprego e a remuneração do trabalhador não são associados às leis e decretos, mas a outros fatores, como o crescimento econômico. Assim, ele explica: a precarização do emprego é o reflexo da incapacidade do governo de possibilitar um ambiente de negócios favorável à geração de investimentos. Outro especialista que criticou as falas de Luiz Marinho foi Hélio Zilberstein, professor e coordenador do salariômetro do FIPE. Ele disse que encara como distorção e exagero as críticas do ministro do Trabalho, afirmando que comparar as novas modalidades como analogia à escravidão é algo absurdo. Além disso, ele nos lembra que a Organização Internacional do Trabalho já chegou à conclusão que a reforma não trouxe nenhum prejuízo ao trabalhador. Em suas palavras, ele esclarece: as centrais sindicais denunciaram o país à OIT por 2 vezes, uma após a promulgação da reforma e outra após a pandemia. Em ambas, o governo brasileiro foi absolvido. Para escancarar ainda mais as mentiras, o interessante estudo conjunto de economistas da USP e do INSPER de 2022 mensurou os benefícios gerados por um dos pontos da reforma trabalhista. Isso porque houve um desestímulo de litígio na justiça, devido à nova lei estabelecer que o empregado deve arcar com os honorários ao advogado da empresa, em caso de derrota. Assim, essa alteração diminuiu a quantidade de ações, principalmente nos casos em que a vitória era incerta, diminuindo assim o custo das empresas. Mediante um meio sofisticado de exercício econométrico, o estudo calculou uma redução de 1,7% na taxa de desemprego e o aumento de 2% na taxa de emprego. Em suma, isso correspondeu à criação de 1,7 milhões de vagas até o ano de 2022. Por fim, o professor Hélio concluiu que existia uma verdadeira indústria das ações trabalhistas que oneravam as empresas e sobrecarregavam o judiciário. A reforma não impediu as reclamatórias, mas moralizou o sistema de litígio. Devemos lembrar que a reforma também enterrou o imposto sindical. A famosa contribuição compulsória para seus respectivos sindicatos era de 1 dia de trabalho por ano. Para termos noção da perda financeira com o fim da compulsionalidade, antes da reforma, no ano de 2017, os sindicatos arrecadaram um pouco mais de 3 bilhões de reais. Depois, com o fim da obrigação, eles arrecadaram quase 66 milhões de reais em 2021. Inclusive, o maior puxa-saco dos sindicatos, Lula, até mesmo mencionou o estado de asfixia financeira dessas organizações, ao defender a revisão da reforma. Hélio explica que o que temos no Brasil é um monopólio sindical com mercado cativo. Portanto, ele só enxergaria sentido na compulsionariedade num cenário de multiplicidade e democracia sindical, no qual o trabalhador escolhe o sindicato que representa. E a intenção do governo federal não é a de discutir uma reforma sindical, mas o de voltar ao financiamento obrigatório, prejudicando os trabalhadores. Inclusive, em abril deste ano, o ministro Luiz Marinho revelou ao jornal Folha de São Paulo que é plausível a ideia de que o imposto seja deliberado em assembleias de categorias. Assim, valeria para todos os trabalhadores, inclusive os não sindicalizados que nem mesmo se sentem representados por eles. É uma forma de beneficiar grupos que buscam poder e controle sobre as relações de trabalho. Outras críticas frequentes do atual governo são direcionadas à lei de terceirização. Na verdade, apenas houve segurança jurídica às empresas, melhorando muito o ambiente de negócios. O governo apenas demonstra seu desprezo em aceitar um ambiente de mercado com maior liberdade nas relações de trabalho. A terceirização também foi aprovada pelo Legislativo em 2017, na esteira da reforma trabalhista. A narrativa sindical e socialista diz que a terceirização é uma tática para os empresários escaparem dos direitos sociais. No entanto, a lei em questão só permite a prática da terceirização desde que as alegadas proteções trabalhistas estejam garantidas, o que não se fala muito. Além disso, alguns dados revelam que as empresas não deixaram de contratar para terceirizar. Segundo Fernando Peluso, advogado e professor, aqueles que estão familiarizados com a gestão empresarial
sabem haver várias atividades que as empresas não desejam e nem podem terceirizar. Veloso afirma: havia uma discussão interminável sobre as atividades que poderiam ser terceirizadas. A regulamentação trouxe segurança jurídica para as empresas, com reflexo direto na decisão de investimentos. Enfim, o verdadeiro motivo dos sindicalistas gostarem tanto de regulamentar o mercado de trabalho é para poder taxar mais as pessoas. Os direitos sociais compulsórios que o governo cria são pagos pelo próprio trabalhador, e esse dinheiro é uma fonte de arrecadação tanto do Estado quanto dos sindicatos. A elite política não quer conversa com a população, sobretudo com os trabalhadores e empresários. Querem apenas ouvir os interesses das centrais sindicais e de alguns caciques políticos. As modernas tecnologias conseguem trazer maior dinâmica em relação aos modelos de trabalho, e isso está cada vez mais nítido. O mundo mudou. Além dos aplicativos como Uber e iFood, sabemos que a internet permitiu os trabalhadores home office impulsionados pelo período do micróbio chinês. As pessoas querem facilidades e não dificuldades. Elas querem ficar com seu próprio dinheiro e não entregar aos sindicatos. Elas querem ser donas do seu próprio tempo, escolhendo trabalhos de acordo com a sua disponibilidade e demandas. Infelizmente, todas essas mudanças não são prioridades do governo sindicalista que planeja voltar aos tempos do papai Getúlio Vargas. E se a oposição não fizer nada, a população irá pagar caro. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.